Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje eu quero aqui ler uma palavra, irmã Raquel, quero ler aqui uma palavra. Teve uma pessoa aqui no canal que falou sobre as minhas unhas pintadas, né? Mas antes disso, né, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu tô bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro. Oro no meu recinto secreto de oração, oro por cada inscrito, cada pessoa que vem, que comenta. E a irmã, entrou uma irmã aqui e ela falou sobre as minhas unhas vermelhas que estão pintadas. Falou que era do inimigo, aí falou lá o nome do inimigo. Irmãs, teve uma outra irmã aqui também que falou do velo, do meu gatinho, né, que apareceu aqui em algum dos vídeos. E são coisas assim que eu sinceramente, irmãs, eu tenho dúvidas com relação a esse assunto, né, de pinturas, de pintar ou não pintar. Já falei aqui no canal que é deixar os meus cabelos brancos, né? E já estão assim bastante brancos, irmãs. E eu não sei, eu tô assim falando com Deus, tô pedindo ao Senhor. Mas eu não quero aqui entrar nessa dinâmica, né? Se é certo, se é errado, se é pecado, se não é pecado. Isso aí é cada um que vai se haver com Deus e com a sua própria palavra, né? A Bíblia vai dizer que há diversidade de dons e ministérios, mas Deus é o mesmo, né? E a vocação, os dons de Deus, cada um, irmãs, vai prestar contas ao Senhor. E essa questão de renúncia, de fazer uso, de não fazer uso, isso aí, irmãs, é extremamente pessoal. E eu não quero aqui falar, né, se é pecado ou se não é pecado. Mas eu quero aqui ler a palavra do Senhor, né? Isso aí eu quero ouvir, né, de você se é pecado, se não é. Mas eu creio em uma vaidade interna, uma vaidade intrínseca, que eu posso gravar depois um outro vídeo sobre isso. Mas eu não quero aqui nem falar que sim, nem que não, irmãs, porque isso é algo muito complicado. Eu pintei as minhas unhas porque eu senti vontade de pintar. Senti vontade, pintei. Mas assim, não é sempre, tá? Não é sempre. E existe alguns tipos de chamados, isso eu tenho plena convicção. Existem alguns tipos de chamados que Deus ele vai exigir determinadas posturas. Amém? Mas eu não quero aqui chegar e falar que é pecado, que não é, que vai para o inferno, que vai para o céu. Não. Eu quero ler aqui em Ezequiel 16 e vou deixar para que você deixe a sua opinião, amém? Quanto a esse assunto. Ezequiel 16, eu quero ler aqui a partir do versículo 3 que diz assim: E dize, assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém, Deus falando para Jerusalém. A tua origem, o teu nascimento procedem da terra e dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Ou seja, eram povos pagãos, né? Povos que não eram o povo de Deus. E aqui Deus está falando para Jerusalém, a noiva dele, né? E quanto ao teu nascimento, falando da Jerusalém. Jerusalém hoje, né? Nós somos o povo de Deus. A Jerusalém é a noiva que nós iremos nos encontrar com Jesus nos ares. Olha o que fala. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua alma no dia em que tu nasceste. E passando eu, Deus falando, e passando eu por ti, vi-te. Ou seja, Deus viu, manchada de sangue e disse-te, ainda estás no teu sangue, vive. Ou seja, ela vive. Disse-te ainda estás no sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como renovo do campo e cresceste, e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. Versículo 8 que diz assim:
E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Ela estava ficando mocinha, né? E estendi sobre ti a auréola do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, entrei em concerto contigo, diz o Senhor, Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Glória a Deus. E também te vesti de bordadura, ou seja, o próprio Deus adornando a Jerusalém, a noiva, a escolhida. Ele falando aqui. E também te vesti de bordadura, te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda, e te ornei de enfeites. Deus falando, não é Paulo, não é Pedro, não é Jeremias, não é Isaías, é Deus falando. E te ornei de enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e um colar à roda do teu pescoço, e pus uma joia na testa, e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. Tá claro aqui, né? Tá claro. Mas, Raquel, você usa brinco? Não tenho usado ultimamente porque eu não tenho me sentido bem, né? Mas não recrimino quem usa. E Deus falando aqui. E pendentes nas orelhas e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada com ouro e prata. E a tua veste foi de linho fino e de seda e de bordadura. Nutriste-te da flor da farinha, de mel, de óleo, foste formosa em extremo. E foste próspera até chegares a ser rainha. Meu Deus, Jesus de Nazaré. A ser rainha. Vamos lá. E correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor. Ou seja, Deus ele adornou, ele cuidou, ele nutriu, ele enfeitou. Tá escrito aqui, mas claramente. Aí fala aqui, ó, mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Ou seja, ela colocou a mente dela, o coração dela na fama e na beleza dela. E prostituías-te a todo que passava para seres nua. Ou seja, o que vinha, ela ia. Olha só. Já fala da prostituição. E tomaste das tuas vestes e fizeres lugares altos adornados de diversas cores e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não vieram, nem hão de vir. E tomaste as tuas joias de enfeites que eu te dei, Deus falando, do meu ouro e da minha prata, e fizestes imagens de homens e te prostituístes com elas. E tomaste das tuas vestes bordadas e os cobristes, e o meu óleo, o meu perfume puseste diante delas. Irmãs, essa aqui é uma metáfora, né? É uma linguagem metafórica. E Deus aqui falando, né? Então, ela se prostituiu, ela se perdeu. Ela não valorizou o que Deus havia dado para ela, e tudo aquilo que ela havia recebido de Deus, ela se prostituiu, ela se vendeu, ela se abandonou. Aqui fala da abominação de Jerusalém, né? Interessante que o texto fala a meretriz e as abominações de Jerusalém. Mas o mais interessante, depois você lê o texto todo, né? Se você quiser ler o livro de Ezequiel, você pode ler, irmãs. Depois ela vai ter mais 2 filhas. Eu quero voltar a ler aqui, eu vou ler aqui um livro que fala sobre o espírito da sensualidade. Então, assim, mais do que a irmã Raquel falar, é a palavra de Deus falar, né? Mas, Raquel, mas qual o teu posicionamento? Irmãs, honestamente, eu não tenho nenhum posicionamento. Eu sei que eu não tenho usado brinco porque realmente eu tenho sentido tocada e constrangida a não usar, mas eu não condeno quem usa, né? Até porque eu já usei.
Mas eu quero, depois de ler aqui, vou gravar uma série de vídeos lendo o livro Espírito da Sensualidade, que é um espírito que ele tem entrado muito nas igrejas na Terra. Não falo só algo geográfico, posicional, não. É um espírito na igreja na Terra, né? O espírito da sensualidade, que é o apelo à sensualidade. Ela é um espírito que ela vai atuar no campo da influência, né? Ela vai atuar no campo da influência. E eu acredito nisso, irmãs, porque quando João Batista, o nosso rumo é a palavra. Você que está aí do outro lado, não acredita também em tudo que a irmã Raquel fala, não. E nem tudo que é falado aqui no YouTube, não. Você tem que ter o norte na palavra. Por isso que eu fiz questão aqui de ler a palavra. E eu realmente, sinceramente, eu não tenho nenhum posicionamento. Por quê? Porque eu uso batom, eu uso maquiagem, como eu disse, eu pinto unhas e... então, assim, eu não tenho nenhum posicionamento, mas o nosso norte é a palavra. Eu li aqui a palavra do Senhor e o próprio Deus ali adornando a Jerusalém, cuidando dela desde criança, quando ela nasceu, que o pai e a mãe abandonou e Deus foi lá com todo cuidado, todo carinho, alimentou ela, cuidou, né? Como foi lido aqui na palavra. E eu quero ler, irmãs, esse livro aqui, que ele é um livro que me impactou muito, mexeu muito comigo. Eu vou deixar até o link desse livro aqui abaixo, bem abaixo, né? O nome do livro é A Face Oculta do Amor. Se você quiser comprar, vende lá na Amazon. Ele tá aqui embaixo, né? Aqui é do pastor Cote, né? O Coti, né? Irmãs, foi um livro que me impactou. 2 livros me impactaram. A Isca de Satanás e do pastor Coti, né? O Cote, né? A Face Oculta do Amor, que fala sobre o espírito da sensualidade. Ele fala assim, desmascarando o espírito da sensualidade. E existe, irmãs, muito esse espírito no nosso meio. Pessoas que têm esse espírito, irmãs, de sedução. E o pior, dentro da casa do Senhor. Quando João Batista ele vai falar assim, que ele cresça e eu diminua. Irmãs, quem tem que aparecer é a palavra. Quem tem que aparecer não são as curvas da mulher, não. Irmãs, eu vou falar aqui, não sei se vocês vão me criticar, mas o homem e a mulher de Deus tem que ser conhecido por homem e mulher de oração, e não aquela mulher boazuda que tem um corpão. Me perdoe até aqui a palavra, mas irmãs, mas pessoas que sobem no púlpito, no altar, irmãs, com tudo aparecendo as curvas, né? Então, assim, é isso daí que não tá certo. Se a pessoa vai pregar, tá numa igreja, tá numa posição de destaque, quem tem que aparecer é a palavra, quem tem que aparecer é a unção de Deus sobre a nossa vida, irmãs, né? Quem tem que aparecer é a unção de Deus sobre a nossa vida. Não é a bolsa chique, não é o anel poderoso, não é cílio postiço. Isso é pecado, irmãs? Não. Isso aí, cada um, amada igreja, vê com Deus e com o Espírito Santo. Eu não me acho confortável de chegar aqui e ficar falando. Mas quem deve aparecer ali na hora da ministração tem que ser a palavra. Como será que você quer ser conhecida? Como mulher de Deus, mulher de oração, ou a mulher, né, poderosa, das curvas? Como que você quer ser conhecida? Como que nós queremos ser conhecidos, né? Aquela mulher, né, olhou e falou assim, a sunamita falou, eis que eu vejo um santo homem de Deus. Que o Senhor nos ajude, amém? Então, assim, irmã, que é pecado, não é do inimigo, é do diabo. Irmãs, isso aí é você que vai entrar no teu quarto, no teu recinto secreto, vai ver com Deus, né? Sinceramente, isso aí eu não tenho nenhuma opinião formada, mas eu li a palavra do Senhor, porque ela deve ser o nosso norte, amém? Deus abençoe, paz.